Destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui, na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 4 de maio de 2023. Karina, podemos dizer que, à parte alguns eventos também que aconteceram no plenário, inclusive relacionados à CLT, Constituição, eventos comemorativos, mas em termos de atividade jurisdicional, ou seja, de zero direito, julgamento, temos aquele programa monotemático, mas de peso. O grande destaque da semana... já foi formada uma maioria, inclusive, mas o julgamento não acabou, a questão do ex-deputado Daniel Silveira. Cadu, o grande destaque dessa semana e que já entrou na terceira sessão plenária do Supremo Tribunal Federal foi o julgamento das 4 ações da relatoria da ministra Rosa Weber, em que se discute a constitucionalidade do chamado indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira foi condenado aqui no Supremo Tribunal Federal em uma ação penal e logo no dia seguinte à proclamação do resultado dessa condenação, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão por ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a incitação pública, em razão de um vídeo que havia sido publicado no YouTube, inclusive, de fechamento de poderes da União, e aí acabou sendo condenado no Supremo e logo no dia seguinte, sem mesmo que a sentença o acórdão tivesse sido publicado, o ex-presidente Jair Bolsonaro editou um indulto para perdoar o ex-deputado pelos crimes pelos quais ele havia sido condenado no Supremo um dia depois. E esse indulto justamente veio a ser questionado em 4 ações que foram propostas aqui no Supremo, as chamadas arguição de descumprimento de preceito fundamental. O principal argumento nessas ações era de que esse indulto, esse perdão, esse benefício que permitiria ao ex-deputado não cumprir a pena, então é uma causa de extinção de punibilidade que a gente fala, foi questionado em razão da ausência de interesse público. Não haveria um motivo razoável, justificável, para que houvesse a concessão dessa clemência, ou desse perdão. E, portanto, foi trazido ao Supremo para se verificar se era cabível ou não, se ele pode valer ou se ele deve ser considerado inconstitucional. Como você disse, Cadu, nós já temos uma maioria formada para entender que houve desvio de finalidade, não houve, o decreto ele foi editado de forma completamente apartada do interesse público. O ministro Alexandre de Moraes, que votou na quinta-feira, ele disse que havia um interesse eleitoreiro e não uma política voltada à justiça criminal. E que esse seria um dos fundamentos para a concessão do indulto, além daquelas hipóteses legais e dentro da moralidade administrativa, que também os ministros que votaram junto com a ministra Rosa Weber entenderam da mesma forma. Então, a grande discussão envolvendo esse indulto lembrou um julgamento em um outro caso aqui no Supremo Tribunal Federal, mas os ministros disseram, olha, a gente não pode entrar no mérito do decreto do indulto, porque é algo discricionário do presidente da República, e só ele pode conceder esse indulto, mas aqui o Supremo, o Poder Judiciário, pode sim analisar as hipóteses legais, a questão da moralidade e o interesse público, e nesse caso não houve, pela maioria que se tem formada ainda. Ainda faltam votar ministro Luiz Fux, ministro Gilmar Mendes para a conclusão desse julgamento. Apenas 2 ministros votaram pela validade do decreto, entendendo que é um ato político, que o Poder Judiciário Supremo não poderia se intrometer neste assunto, mas, por enquanto, apenas o ministro André Mendonça e Nunes Marques estão vencidos nesse julgamento, que já conta com 6 votos para a declaração de inconstitucionalidade do decreto. Como você disse, nós tivemos 2 sessões plenárias, mas um único tema discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, se considerarmos que o voto da ministra Rosa Weber levou toda a sessão da quarta-feira para que fosse completamente proclamado, vamos dizer assim,
entendendo nesse sentido pela inconstitucionalidade, Cadu. E só para lembrar, Karina, nós estamos com um número de ministros ainda em desfalque, porque ainda não houve a substituição do ministro Ricardo Lewandowski, recentemente aposentado. Portanto, um total de 10 votos serão apresentados neste caso. Nós vamos ver quais foram os argumentos apresentados, inclusive na exposição de votos dos ministros que votaram até agora, a partir da ministra Rosa Weber como relatora. Só que antes, a gente confere os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal começou nessa semana a análise em plenário virtual de mais 250 denúncias contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Carolina Chaves explica para a gente. Essa é a terceira leva da análise de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República no plenário virtual do Supremo. 300 envolvidos já se tornaram réus. Caso o STF aceite as novas 250 denúncias, o número de réus vai chegar a 550. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Os ministros devem inserir o voto no sistema até a próxima segunda-feira, dia 8. A proibição de construção de hidrelétricas no rio Cuiabá está sendo questionada aqui no STF. A alegação é de que a lei de Mato Grosso teria usurpado competência privativa da União para legislar sobre água e energia. A discussão, como sabemos, ocorre no plenário virtual e Marta Ferreira tem mais informações. O rio Cuiabá fica na região hidrográfica do rio Paraguai. Sua foz é no rio São Lourenço, próximo à terra indígena Baía dos Guató, e ele conflui com o rio Manso, próximo à cidade de Nobres, em Mato Grosso. A lei estadual, publicada em agosto de 2022, proíbe a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas em toda a extensão do rio Cuiabá. A justificativa é que essas construções causam grande impacto ambiental e social, mudando o curso dos rios e causando o alagamento de grandes áreas. A Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa e a Confederação Nacional da Indústria entraram com ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa lei. A alegação é de que a norma teria invadido a competência privativa da União para legislar sobre água e energia. Sustentam ainda que essa matéria afeta o equilíbrio do Pacto Federativo, pois cabe à União atuar nessa questão. A ação foi levada para julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Edson Fachin, que não aceitou o pedido feito no processo. Ele destacou que a lei estadual questionada não desconsidera as atividades econômicas. Pelo contrário, conforma tais atividades para que se adequem ao princípio constitucional da ordem econômica, que demanda a defesa do meio ambiente, conforme o artigo 170 da Constituição. Além disso, o fato de o rio Cuiabá ser considerado como bem da União também não acarreta inconstitucionalidade da lei estadual, que busca lhe conferir maior proteção. O relator também afirmou no voto que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a restrição de atividades nocivas ao meio ambiente, erigida em face das peculiaridades locais, pode legitimamente ser determinada pelos Estados-membros no exercício de competência concorrente. Assim, Fachin votou pela constitucionalidade da norma de Mato Grosso. O prazo para os demais ministros apresentarem voto termina no dia 8 de maio. É bom esclarecer no caso das duas matérias que há esse prazo da segunda-feira, dia 8 de maio, e ele, portanto, é válido na estreia do nosso programa Plenárias, que é aos sábados às 7h30 da manhã. Mas como a reprise durante toda a semana, pode ser que o telespectador amigo veja o nosso programa já quando passado esse prazo, exatamente durante as reprises. De qualquer maneira, as atualizações durante esse período podem ser feitas acompanhando os nossos telejornais aqui da TV Justiça.
E do virtual nós vamos para as sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal todas as quartas e quintas-feiras, lembrando que você acompanha ao vivo no direto do plenário. E o plenário do STF ele retomou o julgamento da legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. A relatora, ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do benefício por desvio de finalidade. Detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de 4 ações propostas pelos partidos PDT, Rede, PSOL e Cidadania. Eles pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. O plenário julga se o decreto que concedeu o indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O julgamento começou na semana passada e foi retomado agora com o voto da relatora das 4 ações, a presidente e ministra Rosa Weber. Ela começou destacando a independência dos poderes. Admitir como lícito que decisões dessa Corte possam ser desfeitas ou descumpridas por mero capricho pessoal ou para o atendimento de interesses particulares de membros dos demais poderes da República, fragiliza a força normativa da Constituição, transgride sua autoridade suprema e a transforma em mero documento político destituído de normatividade e, portanto, sem qualquer força coercitiva. Também ressaltou o papel do Supremo como guardião da Constituição. Se a própria Constituição delimita a esfera de competência dos poderes e se esta Suprema Corte é a guardiã da Constituição, a conclusão que se impõe é a de que esta Casa não só tem o poder, como o dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais poderes da República. A relatora também afirmou que todos os atos públicos estão sujeitos à fiscalização nos termos da lei e da Constituição. Não há, sob a égide da Constituição Federal de 1988, atos públicos insuscetíveis de controle. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes, segundo a Constituição Federal. Assim, a relatora votou no sentido de que o indulto individual a Daniel Silveira é inconstitucional por desvio de finalidade. Para Rosa Weber, o ex-presidente editou o decreto desconectado do interesse público. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse, aparentemente, competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo o ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político e ideológica não se mostra compatível
com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses políticos pessoais dos envolvidos em contraposição ao interesse público norteador da atividade estatal. Admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto, em tais condições, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal, é negar a sujeição de todos ao devido processo legal, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. Não se pode aceitar a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes para, de modo ilícito, ilegítimo e imoral, obter benefícios de índole meramente subjetivos e pessoais, sob pena de subversão, repito, dos postulados mais básicos do Estado de Direito. E a continuação deste julgamento na sessão plenária da quinta-feira, a gente confere depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias e, como vimos no primeiro bloco, foi retomado nesta semana o julgamento de 4 ações contra o decreto presidencial que concedeu indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pela Corte a pena de 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. O julgamento continuou na sessão da quinta-feira e o Supremo Tribunal Federal conta já com maioria de votos para anular o decreto. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. Na retomada do julgamento, os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram da relatora. Defendo que não se pode negligenciar o fato de que o poder estatal, limitado pelo mecanismo constitucional do indulto, é precisamente o limite dado ao Poder Judiciário. E o poder limitante a quem o Constituinte, desde 88, atribuiu a missão de contrabalanço em relação ao Instituto, é o Poder Executivo. O decreto presidencial de concessão do indulto ao acusado reveste-se, assim, de constitucionalidade, que não restou afastada pelos fundamentos apresentados na presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Tal presunção de constitucionalidade, qualificada pela orientação que esta Suprema Corte firmou no exercício da jurisdição constitucional na mencionada DI 5874, confere ao ato eficácia plena e imediata, com a vinculação para o Poder Judiciário e desautoriza, data vênia, a compreensão no sentido de se prosseguir com a imposição de quaisquer medidas cautelares ao indultado. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia acompanharam o voto da relatora. Tenho para mim que, neste caso, a discricionariedade foi arrombada por uma arbitrariedade que se demonstra neste caso, que com finalidades muito espúrias e absolutamente desviantes do que é esse instrumento na Constituição, e por isso acho que não passa pelos filtros da constitucionalidade o ato. Não é possível indulto cuja finalidade seja atacar um outro poder do Estado. Não é possível indulto cuja finalidade seja atentar contra a independência do Poder Judiciário. Não a questão, no caso concreto, até porque o indulto, e um dos 3 requisitos em que eu colocava é a destinação da justiça criminal. O indulto pode ser utilizado como forma humanitária, o indulto pode ser utilizado como forma de desencarceramento, mas me parece que é uma limitação constitucional implícita atentar genericamente, agredir com indulto genericamente o Poder Judiciário. Assim como é cláusula pétrea na Constituição,
Veja, nenhuma emenda constitucional pode atentar contra a independência dos poderes, quanto mais um indulto, um ato privativo do chefe do Executivo. Depois, o julgamento foi suspenso. Ainda faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, mas já há maioria para derrubar o decreto que concedeu o indulto individual a Daniel Silveira, que segue preso desde fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Karina, se considerarmos então a decisão que está já com maioria formada, é claro, pode haver modificação, essa possibilidade ela existe, mas em princípio o argumento para justificar o decreto ele não prevaleceu. Até o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, foi bastante enfático ao dizer que... E a ministra Rosa também, durante a sessão da quarta-feira, quando ela votou, ela também trouxe essa ideia de que o interesse público não teria sido alcançado, até porque a justificativa que consta no próprio decreto de indulto de que a condenação do ex-deputado teria causado uma comoção nacional, isso não se justifica, não é verídico, disse o ministro Alexandre de Moraes. E, nesse sentido, o indulto teria sido utilizado por um interesse muito mais eleitoreiro do que o interesse público, efetivamente, de se praticar uma justiça criminal, que seria esse o objetivo. Mas eu acho importante a gente colocar aqui uma situação que, logo no início do nosso programa, Cadu, eu falei sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que foi invocada tanto pelo ministro André Mendonça como o ministro Nunes Marques como um precedente do Supremo para dizer que essas ações deveriam ser julgadas improcedentes, porque o Supremo disse que lá atrás, no julgamento dessa ADI, que questionava inclusive o indulto do ex-presidente Michel Temer em 2017, os ministros disseram que é um ato político, discricionário do presidente da República e que no mérito do indulto, desse decreto de indulto, o Poder Judiciário não poderia adentrar. Mas no julgamento que está acontecendo e ainda não foi finalizado nessas ADPFs, os ministros vêm entendendo que o mérito do indulto, ele pode sim ser, vamos dizer, ser analisado pelo Poder Judiciário quando houver violação, mesmo que aos princípios implícitos na Constituição. E foi nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes votou e a ministra Rosa Weber votou e os demais que os acompanharam também. Então, há uma inconstitucionalidade implícita por afronta ao princípio da separação dos poderes, que sequer uma emenda à Constituição poderia ser editada para violar, porque é cláusula pétrea. E o indulto, ele teve essa finalidade de reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal como uma afronta ao Poder Judiciário. Então, os ministros estão analisando o mérito, mas entendendo que existem requisitos constitucionais, legais e morais que autorizam ao presidente da República, e é só o presidente da República que pode conceder esse indulto, mas com fim também ao interesse público para se fazer uma política de justiça criminal e não uma política eleitoreira, como disse o ministro Alexandre de Moraes. Então, é nesse sentido que todos os ministros que já votaram acompanhando a ministra Rosa Weber vêm fazendo esse distinguishing, vamos dizer assim, sobre o julgamento da ADI que questionava esse indulto de 2017 e sobre esse indulto de 2022. E você vai acompanhar a continuação do julgamento ao vivo, direto do plenário. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a sessão plenária da quarta-feira. A presidente do Supremo falou no início da sessão sobre os 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Com todos os reparos, justos ou injustos, que a ela possam se fazer, a CLT há de ser, a meu juízo, reverenciada enquanto um monumento legislativo ímpar, que nestes 80 anos de vida demonstrou uma enorme resiliência e tem, na verdade, prestado um tratamento excelente no exame dos conflitos entre capital e o trabalho.
É uma data, inclusive, duplamente comemorativa. Na abertura da mesma sessão plenária do STF, quarta-feira, dia 3 de maio, a presidente da Corte lembrou que, naquele dia, também é celebrado o bicentenário da primeira Assembleia Constituinte. Segundo a ministra, é preciso cultuarmos a memória das instituições para que possamos ver, no caso, a nossa democracia cada vez mais forte e inabalada. É um longo processo. Em comemoração à data, o Supremo promoveu um seminário para debater o momento histórico vivido pelo país e como a tentativa de elaborar a primeira Constituição foi decisiva para a nossa história. A reportagem é de Evne Araújo. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil. Nesta data, deputados eleitos se reuniram para elaborar uma Constituição e firmar no país um novo ordenamento jurídico. A Assembleia conseguiu reunir 84 dos 100 parlamentares. Eles representavam a elite política e intelectual da época, composta de magistrados, integrantes do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários militares e professores. Mas a Constituinte foi dissolvida 6 meses depois, por causa da tentativa de criar regras que limitavam o poder de Dom Pedro I. O imperador mandou a tropa imperial cercar o edifício onde os deputados estavam. Alguns integrantes acabaram presos e exilados. Dom Pedro I, pouco tempo depois, nomeou um Conselho de Estado para elaborar uma Constituição com amplos poderes, outorgada em 1824. A primeira Carta Magna brasileira não dissolvia a escravidão e reduzia direitos ao voto. Apesar disso, garantia aos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão e religiosa. O seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte contou com a participação de historiadores e juristas de várias partes do país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, durante a abertura do evento, falou da Constituinte de 1823 como prova de que é possível vencer o autoritarismo em todos os momentos da história brasileira. Inspirador o legado dos deputados constituintes de 1832 às gerações que se seguiram, tanto no que diz com a defesa da liberdade de exercício de suas prerrogativas, quanto na altivez e independência com que se portaram diante das tentativas de intimidação. A instalação da primeira Assembleia Constituinte também marca o início do parlamento no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou que o momento foi fundamental para o enfrentamento dos desafios do país nesses 200 anos. A experiência da Assembleia Constituinte de 23, apesar de curta, muito nos ensinou sobre a dificuldade de equilibrar o jogo de forças no exercício parlamentar, sobre os desafios da representação, sobre a resiliência dos princípios democráticos. Agradeço ao Supremo Tribunal Federal pela oportunidade de participar desse evento, que tenhamos todos proveitosa oportunidade de refletir sobre nossas instituições democráticas, sua fragilidade e, claro, sua força. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que desde 1823 o parlamento atua para garantir o direito dos brasileiros. Poucas vezes em nossa história o poder legislativo brasileiro deixou de funcionar. Quando o foi, deu-se em razão de intervenções autoritárias. As forças políticas na Câmara dos Deputados e no Senado foram centrais para imprimir avanços políticos, econômicos e sociais em nosso país. E até hoje o é. Um dos palestrantes do seminário, Arno Velling, membro da Academia Brasileira de Letras, falou sobre a primeira Carta Magna brasileira não dissolver a escravidão e reduzir direitos ao voto. Mas, apesar disso, ponderou que a Constituição do Império promoveu evolução no debate político. Pensem que 30 anos antes, tudo o que se discutia politicamente era feito em conventículos. As conjurações mineira, carioca, baiana, enfim, a conspiração do Suassuna e assim por diante. Né? O que eclodiu mesmo foi a Revolução de 17. Então, você não tem um espaço, como passa a ser agora, a praça pública, que é muito importante, a imprensa e o parlamento.
Sobre a continuidade do constitucionalismo no país, o professor da Universidade de Brasília, Manelique de Carvalho, refletiu que os riscos dos retrocessos na garantia de direitos continuam até hoje. Por isso, as instituições devem se manter firmes pela democracia. O risco, acho que não dá para a gente esquecer que ele está aí, não é? E que é muito importante que cultivemos as instituições democráticas, porque elas são o resultado de cultivo, não é? E o resultado de um zelo permanente. Elas não vêm como dádiva, são sempre conquistas. E a edição de hoje do Plenárias fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karine, como vimos, a continuação do julgamento com os votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Luiz Fux na próxima semana, ou seja, mais um encontro marcado para mais decisões do STF. Exatamente, nas quartas e quintas-feiras, ao vivo, no Direto Plenário, a gente acompanha essas decisões do Supremo, mas neste final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo também no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.